Com a chegada das férias, aumenta a procura de pacotes turísticos, mas o período de descanso pode dar muito trabalho se o consumidor não tomar cuidado. Em Brasília, a Justiça determinou que uma cliente de uma agência de turismo insatisfeita com os serviços oferecidos fosse indenizada. Com a chegada das férias, a procura por pacotes de viagem aumenta cerca de 30%, segundo as agências de turismo. Da mesma forma, também aumentam as reclamações. Essa servidora pública precisou recorrer ao PROCON do Distrito Federal para receber de volta o dinheiro de uma viagem que foi remarcada. Me senti muito mal, porque primeiro que eles cobraram uma multa. A partir do momento que eu cumpri com eles o contrato, eles também teriam que devolver o meu dinheiro. A gente se sente lesado, né? Mas eu sempre vou atrás dos meus direitos. Aí o que eu fiz? Fui ao PROCON e eles me reembolsaram. Mas somente depois que eu fui ao PROCON. Outros casos só são resolvidos na Justiça. Uma mulher no Distrito Federal vai receber indenização por dano moral e por propaganda enganosa da companhia Termas do Rio Quente da Valetur Turismo, por terem omitido informações sobre a hospedagem onde ela ficaria com a família. Ao chegar no hotel, a hóspede e a família encontraram um mofo no quarto. As empresas chegaram a recorrer, mas perderam em todas as instâncias. A Justiça manteve o pagamento da indenização, alegando incompatibilidade da propaganda com os serviços prestados. Para este agente de viagem que está no mercado há mais de 20 anos, o consumidor precisa ficar atento na hora de fechar a compra de um pacote turístico. É procurar, junto à Embratur, ver se essa empresa ela é credenciada, se ela é cadastrada aos órgãos de governo para que tenha mais segurança. E outra indicação que a gente dá também em relação à indicação, porque ele sempre tem um amigo que já fez a viagem através de uma agência de turismo que ele já tem as informações sobre essa agência. Bom, e aqui com a gente para falar dos cuidados ao comprar pacotes de viagem está o advogado Nelson Buganza, especialista em direito do consumidor. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Obrigado. Bom, como que a lei protege os consumidores prejudicados ao comprar pacotes de viagem, por exemplo? Bem, o que ocorre normalmente é o seguinte: na lei do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 25, parágrafo 1º, todas as empresas pertencentes à cadeia, que pertencem à cadeia do fornecimento, no caso, os hotéis, a agência de viagem, né? aquela empresa que fez o transporte, enfim, todas elas vigem um princípio, que é o chamado princípio da solidariedade. Ou seja, todas as empresas envolvidas na cadeia de fornecimento do serviço respondem pela indenização, certo? Então, normalmente, o que nós temos? A pessoa lesada, ela pode ajuizar a sua ação contra todas aquelas empresas que forneceram aquele serviço, certo? No caso, o hotel, a empresa, a agência de turismo, enfim, a própria companhia aérea, todas elas respondem solidariamente. E aonde reclamar? Ela tem que procurar primeiro o PROCON ou entrar em contato com a agência de turismo? Há um prazo para se fazer essa reclamação? Olha, normalmente 90 dias de prazo é o que a lei estabelece, em face de um princípio decadencial. Então ela tem 90 dias para poder reclamar de uma viagem que apresente um defeito na prestação do serviço, certo? Então o que acontece? 90 dias para se reclamar. E normalmente, a primeira reclamação ela deve ser feita ao PROCON. Mas o PROCON entra em contato com a agência ou com o hotel, enfim, com a companhia que forneceu aquele defeito de forma, forneceu aquele serviço de forma defeituosa. Em não se reparando o serviço, em não se indenizando, ela buscaria o quê? A justiça. Ok, e vamos agora responder a uma pergunta gravada nas ruas pela nossa equipe de reportagem. Confira. Meu nome é Camila Luciana Fonseca de Souza. Eu queria saber, se eu tiver problema com o voo, eu reclamo na companhia aérea ou na empresa que me vendeu o pacote? Não é difícil, né, uma pessoa ter um problema com o voo, seja cancelamento, extravio de bagagem, atraso, onde reclamar? Hoje está muito em moda essa situação, né, tendo em vista a própria precariedade dos nossos aeroportos, né, mas
Normalmente, o que ocorre? Ela pode realizar a reclamação em qualquer uma das empresas. Como eu disse, pelo princípio da solidariedade, ela pode realizar essa reclamação na companhia aérea, na agência de turismo, isso não importa. Sendo aquelas pessoas jurídicas que forneceram, ou mesmo até pessoas físicas que forneceram a ela os serviços, ela pode fazer a reclamação dentro dessa cadeia de fornecimento. E no caso, ambas terão que indenizá-la? Não. Aí é que está o princípio da solidariedade, ou seja, ela pode reclamar contra quem ela entende que a prestação foi defeituosa, ou seja, ela pode ajuizar ação só contra a companhia aérea ou então contra a agência de turismos, que ou mesmo as duas. Sim. Tá? Ou mesmo contra as duas. O direito de arrependimento previsto no CDC, ele se aplica a essa venda de pacotes de viagem? Não tenho a menor dúvida que sim. Certo? O direito de arrependimento, ele é previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? A pessoa tem 7 dias para, digamos assim, se arrepender daquele serviço que foi contratado, né? No caso, por exemplo, dessa reportagem aqui, veja só um dado interessante. Houve um cancelamento pela agência e mesmo assim uma cobrança de multa indevida, o que é absurdo. Ou seja, se a própria empresa cancela o serviço, vamos pensar num exemplo agora muito comum, aquele vulcão lá do Chile, por exemplo, expeliu fumaças, ou seja, houveram vários cancelamentos. Ou seja, as empresas de viagem, as agências de turismo, elas não podem dispor, ou seja, impor uma multa em face de um cancelamento que é uma situação plenamente imprevista. Ok, vamos ouvir agora então mais uma dúvida de um telespectador. Confira. Sou Sérgio Carvalho, produtor audiovisual. Eu queria saber qual é a responsabilidade da agência de viagem durante o meu passeio. Ela é responsável antes da venda, na venda do pacote, quando o turista retorna dessa viagem? Sim. Olha, a lei, ela não impôs nenhuma mitigação, ou seja, nenhuma diminuição da responsabilidade. Ou seja, a agência de turismo, ela é responsável de forma ilimitada por esse pacote. Ok. E uma telespectadora nos faz mais uma pergunta. Vamos ver. Meu nome é Maria Edilene, sou estudante de pedagogia e eu gostaria de saber como fazer para comprovar as coisas que tinha na minha mala que foram extraviadas. Agora já o problema da viagem, já é uma questão mais complicada ainda, bem mais complexa. Olha, nós temos aí duas situações, tá? O Código Aéreo Brasileiro, ele dispõe de duas situações. A primeira são os voos nacionais. A segunda, os voos internacionais. Com relação aos voos nacionais, certo? A indenização, a pessoa terá, vamos dizer assim, eu não digo nem que provar, porque a prova, o próprio CDC, da inversão do ônus da prova, ela vai ter que provar o quê? Que, pelo menos, ela realizou o contrato, ou seja, ela terá que provar através da sua passagem, ou através do seu contrato, de que fez a viagem, e pelo menos o quê? Uma reclamação feita na companhia aérea. Olha, extraviei minha bagagem, a minha bagagem foi extraviada. Agora, em relação ao valor da indenização, aí nós temos uma situação um pouco mais complexa pelo seguinte, por quê? O Brasil é signatário de uma convenção chamada Convenção de Varsóvia. Essa Convenção de Varsóvia, ela estabelece um patamar indenizatório. $400, certo? Ou seja, só que aí nós temos o quê? Uma pequena situação controversa com a própria Constituição Federal, que não prevê limite indenizatório para isso, certo? Então, normalmente, o que nós temos visto? O STJ tem adotado, ou pelo menos vem adotando, a Convenção de Varsóvia. Mas já há julgamentos no próprio STJ que entendem que esses $400 não estão adequados. Então, nós temos a jurisprudência aí para ambos os lados, mas a majoritária é que realmente a Convenção de Varsóvia está sendo mais utilizada porque o Brasil não sequer a denunciou, ou seja, o Brasil respeita a própria Convenção de Varsóvia. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos do senhor e tenha uma boa tarde. Boa tarde.